Hello galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um pequeno estudo, mais uma pequena catequese. Agora perguntas protex que eu respondo, perguntas protestantes que eu respondo. Vamos, você que tem dúvida aí nas perguntas protestantes, fica aí rapaz, não sai daí não. Olha uma pergunta difícil aqui que o irmão protestante fez para nós católicos. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, o irmão protestante vai argumentar assim: vai nos dizer para não ultrapassar aquilo que estava escrito. O catolicismo romano ultrapassa com suas invenções e suas devoções vãs doutrinas que os apóstolos não praticavam, né? Imagine vocês que ele coloca esse teor de pergunta. Está escrito, de fato, está escrito. São Paulo coloca exatamente isso na primeira carta, capítulo 4, versículo 6. Mas é bom eles entenderem o contexto teológico dessa carta que São Paulo escreveu aos Coríntios. Preste atenção. Quando São Paulo escreveu essa carta, mais ou menos no ano de 56, após Cristo, né, depois da ressurreição, imagine vocês que as escrituras não pararam aqui. O evangelista João, no ano 95, quase 100, fala-se que escreveu o livro do Apocalipse, né? O último livro da revelação das escrituras, né? Do último, que fecham as escrituras com os 27 livros. Portanto, o que Paulo colocou aqui no ano 56 não teria como a gente entender de outra maneira que não fosse no contexto da questão dos apóstolos, para não caminhar fora daquilo que os apóstolos colocaram, porque se fosse para colocar na lógica, como o irmão protestante quis colocar aqui, daria um nó na cabeça e a partir de 56 não teria mais escrito algum. E a gente tem que entender que a partir daí teve outros escritos e a Santa Mãe Igreja no século III, no ano 82, até o ano 90 e alguma coisa ali, 91, 92, teve o cano das Sagradas Escrituras e a proclamação da Palavra Santa de Deus, com os 27 livros. Os irmãos protestantes falam que nós, católicos, o Santo Magistério colocou 7 no Velho Testamento. Não, eles colocaram 27 no Novo, né? Preste atenção. Mas as escrituras precisam de uma interpretação da igreja, porque senão a gente vamos se enrolar todo e não vamos entender muita coisa, né? Prestem atenção que no capítulo 30 das escrituras está escrito assim: outros muitos prodígios ainda fez também Jesus em presença de seus discípulos, que não foram escritos neste livro. Preste atenção, o evangelista João, ele já coloca que teve coisas a mais que Jesus fez que não caberiam nesse livro. Tem tradição que fala que o mundo inteiro não caberia. É muita coisa que nosso Senhor Jesus Cristo fez, mas precisamos entender porque o Santo Magistério ele tem essa capacidade de interpretar as Escrituras. E eu e você que estamos aí não podemos querer ser melhores do que os santos doutores da igreja. Preste atenção que tem passagens bíblicas que de fato elas são bem complicadas. Olha, na carta aos Coríntios, preste atenção. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3, está assim, olha como São Paulo coloca. Porque antes de tudo, ensinai-vos o que eu mesmo aprendi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, que foi visto por Quefas e depois pelos 11. Visto por quem? Por Quefas. Olha só o que São Paulo coloca. Visto por Quefas. Primeiro visto, coloca Jesus ressuscitou e apareceu primeiro a Quefas. Será que está assim? Porque o Santo Magistério, ele não... As Escrituras mostram isso, né? Apareceu primeiro a Santa Madalena. Não foi a Quefas. Mas o Santo Magistério é que tem o poder de julgar as coisas. Prestem atenção, Mateus 18, 17, né? A questão da briga, do litígio dos irmãos, quem julgava era a igreja. Assim falou nosso Senhor Jesus Cristo. Prestem atenção que
no capítulo 20, versículo do 14 ao 18, está a história que Santa Madalena foi a primeira que viu Nosso Senhor depois da ressurreição. Mas São Paulo coloca ali na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo do 3 ao 5, que foi Kéfas, e depois aos 11. Olha como está. No versículo 15 em diante, do capítulo 20 de São João. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, julgando que era o hortelã, disse-lhe: Senhor, é tu que o tirastes? Dize-me onde tu pusestes, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela voltou-se e disse: Rabino, que quer dizer mestre? Disse-lhe: não me toques, porque ainda não subi ao meu Pai, mas vai a meus irmãos e diz-lhe que vou para o meu Pai, o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Preste atenção, a primeira vez foi ela, mas São Paulo coloca como que foi Kéfas, né? Se for ver ao pé da letra, como o irmão protestante falou aqui, a escritura estaria dando um nó na cabeça de quem lê. Não é assim, minha gente, porque em Atos dos Apóstolos, São Pedro, quando ele vai na escolha de Matias, para suceder Judas, ele fala que no versículo 22, começando desde o batismo de João até o dia em que foi assunto acima de entre nós, que um dos tais seja testemunhas conosco da sua ressurreição, porque os apóstolos são testemunhas de Cristo. Prestem atenção que a perguntinha desse irmão, ela não está com nada não, é o pé da letra. Mas o pé da letra, irmão protestante, vocês não seguem ao pé da letra. Prestem atenção que em Lucas capítulo 1, versículo 43, a Sagrada Escritura fala: na visita de Nossa Senhora Santa Isabel, que honra me vem à minha casa a mãe do meu Senhor. Ela chama Santa Isabel, cheia do Espírito Santo, chama Nossa Senhora a mãe do meu Senhor. Mas os irmãos protestantes dizem: não, Nossa Senhora não é a mãe de Deus. É muita falta de intelecto, misericórdia. Porque o que eu mostrei aqui é uma questão difícil de se interpretar. A Bíblia ela não se contradiz, mas primeiro quem vai testemunhar a ressurreição de Cristo não foi Santa Madalena ao mundo, mas sim os apóstolos. Mas o Nosso Senhor apareceu primeiro a ela. E porque a Escritura, São Paulo fala que foi em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 ao 5, que foi a Kéfas. Porque é os apóstolos que têm o dever de testemunhar. E nós leigos fazemos parte como com a hierarquia em segundo plano, né? Porque primeiro vem os apóstolos. É bem fácil entender isto quando a gente vai ler a primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Se caso eu tardar, sabereis como proceder na casa de Deus, que é coluna e sustentáculo da verdade, na igreja de Deus. Se você for procurar lá a passagem, está bem certinho. A igreja é a coluna e sustentáculo da verdade. Preste atenção. Por isso que essas perguntinhas pegam os irmãos católicos meio despercebidos, mas a gente não... E se você quer aprender a responder mais, fica aí que eu vou colocar mais perguntas. Cada vídeo é uma pergunta mais engenhosa que eles fazem, né? Esse aqui era um que estudava, distorcido, mas estudava, né? Se ele pegar um irmão católico fora de algum estudo, ele pode fazer com que o irmão caia em contradição. Mas se você está ligado nesse canal, você vai saber que essa passagem aqui de 1 Coríntios capítulo 6, capítulo 4, versículo 6, que São Paulo fala para não ultrapassar o que está escrito, ele não está se referindo só aos seus escritos, mas sim os escritos apostólicos. E a gente, quando lê Tessalonicenses capítulo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15, o próprio São Paulo fala para a gente seguir a tradição que está escrita e também que foi falada. E no capítulo 3 da 2 Tessalonicenses, no versículo 6, fala para a gente não sequer acompanhar pessoas que não seguem a tradição apostólica. Pois todos fiquem com Deus, sigam esse canal e saiam desses hereges, viu?